Capítulo 14. Compreensão criadora. O ser e o saber devem equilibrar-se, mutuamente, a fim de estabelecer, em nossa psique, a labareda da compreensão. Quando o saber é maior do que o ser, origina a confusão intelectual de toda espécie. Se o ser é maior que o saber, pode dar casos tão graves como o do santo estúpido. No terreno da vida prática convém auto-observar-nos, com o propósito de autodescobrir-nos. É precisamente a vida prática, o ginásio psicológico mediante o qual podemos descobrir nossos defeitos. Em estado de alerta percepção, alerta novidade, poderemos verificar, diretamente, que os defeitos escondidos afloram espontaneamente. É claro que o defeito descoberto deve ser trabalhado conscientemente, com o propósito de separá-lo de nossa psique. Antes de tudo, não devemos identificar-nos com nenhum eu defeito, se é que, em realidade, desejamos eliminá-lo. Se parados sobre uma tábua, desejamos levantar esta para colocá-la encostada em uma parede, isto não seria possível se continuássemos parados sobre ela. Obviamente, devemos começar por separar a tábua de nós mesmos, retirando-nos da mesma, e logo, com nossas mãos, levantar a tábua e colocá-la encostada ao muro. Similarmente, não devemos identificar-nos com nenhum agregado psíquico, se é que, na verdade, desejamos separá-lo de nossa psique. Quando nos identificamos com tal ou qual eu, de fato, o fortificamos, em vez de desintegrá-lo. Suponhamos que um eu qualquer de luxúria se apossa dos rolos que temos no centro intelectual para projetar, na tela da mente, cenas de lascívia e morbosidade sexual. Se nos identificamos com tais quadros passionais, indubitavelmente, aquele eu luxurioso se fortificará tremendamente. Mas, se nós, ao invés de identificar-nos com essa entidade, a separamos de nossa psique, considerando-a como um demônio intruso, obviamente haverá surgido, em nossa intimidade, a compreensão criadora. Posteriormente, poderíamos dar-nos ao luxo de julgar, analiticamente, a tal agregado com o propósito de fazer-nos plenamente conscientes do mesmo. O grave erro das pessoas consiste, precisamente, na identificação e isto é lamentável. Se as pessoas conhecessem a doutrina dos muitos, se, de verdade, entendessem que nem sua própria vida lhes pertence, então, não cometeriam o erro da identificação. Cenas de ira, quadros de ciúmes, etc., no terreno da vida prática, resultam úteis, quando nos encontramos em constante auto-observação psicológica. Então, comprovamos que nem nossos pensamentos, nem nossos desejos, nem nossas ações nos pertencem. Inquestionavelmente, múltiplos eus intervêm como intrusos de mau agouro para colocar, em nossa mente, pensamentos, em nosso coração, emoções, em nosso centro motor, ações de qualquer natureza. É lamentável que não sejamos donos de nós mesmos, que diversas entidades psicológicas façam de nós o que querem. Desafortunadamente, nem remotamente suspeitamos o que nos sucede e atuamos como simples marionetes controladas por fios invisíveis. O pior de tudo isto é que, em vez de lutar para nos libertarmos de todas estas entidades secretas, cometemos o erro de fortalecê-las e isto acontece quando nos identificamos com elas. Qualquer cena de lua, qualquer drama familiar, qualquer briga banal entre cônjuges deve-se, indubitavelmente, a tal ou qual eu e isto é algo que jamais devemos ignorar. A vida prática é o espelho psicológico onde podemos ver-nos, a nós mesmos, tal qual somos. Mas, antes de tudo, devemos compreender a necessidade de ver-nos a nós mesmos e a necessidade de mudar, radicalmente, só assim, teremos gana de observar-nos realmente.
Quem se contenta com o estado em que vive, o nécio, o retardatário, o negligente, não sentirá nunca o desejo de ver-se a si mesmo, querer-se-á demasiado e, de modo algum, estará disposto a revisar sua conduta e seu modo de ser. De forma clara, diremos que em algumas comédias, dramas e tragédias da vida prática intervêm vários eus que é necessário compreender. Em qualquer cena de ciúmes passionais, entram em jogo eus de luxúria, ira, amor próprio, ciúmes, etc., etc., que, posteriormente, deverão ser julgados, analiticamente, cada um em separado a fim de compreendê-los integralmente, com o evidente propósito de desintegrá-los totalmente. A compreensão resulta muito elástica, por isto, necessitamos penetrar cada vez mais profundamente. O que hoje compreendemos de um modo, amanhã o compreendemos melhor. Olhando as coisas deste ângulo, podemos verificar, por nós mesmos, quão úteis são as diversas circunstâncias da vida, quando, em verdade, as utilizamos como espelho para o autodescobrimento. De modo algum, trataríamos jamais de afirmar que os dramas, comédias e tragédias da vida prática resultam sempre formosos e perfeitos, tal afirmação seria descabida. No entanto, por absurdas que sejam as diversas situações da existência, resultam maravilhosas como ginásio psicológico. O trabalho relacionado com a dissolução dos diversos elementos que constituem o mim mesmo, resulta espantosamente difícil. Entre as cadências do verso, também se esconde o delito. Entre o perfume delicioso dos templos, se esconde o delito. O delito, às vezes, torna-se tão refinado que se confunde com a santidade, e tão cruel que chega a parecer-se a doçura. O delito veste-se com a toga do juiz, com a túnica do mestre, com a roupagem do mendigo, com o traje do Senhor e até com a túnica do Cristo. Compreensão é fundamental, mas, no trabalho de dissolução dos agregados psíquicos, não é tudo, como veremos no capítulo seguinte. Resulta urgente, inadiável, fazer-nos conscientes de cada eu para separá-lo de nossa psique, mas isso não é tudo, falta algo mais.